Muito boa tarde a todas e a todos. Boa tarde àqueles que nos acompanham pela TVAL, pela Rádio Digital Alesc. Boa tarde a todos os presentes no nosso auditório Antonieta de Barros. Havendo quórum regimental, declaro abertos os trabalhos da primeira reunião ordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída para o prazo de 120 dias, a apurar o fato determinado consistente na investigação dos atos ilícitos relacionados à dispensa da licitação número 754, pela Secretaria do Estado de Saúde, resultado na contratação da Veiga Med Material Médico Hospitalar Eireli, tendo por objetivo a aquisição de 200 respiradores pulmonares a custo total de 33 milhões. Eu gostaria de nominar cada um dos parlamentares que fazem parte dessa comissão, começando pelo senhor deputado Valdir Cobalcini, deputado Ivan Nates, relator, senhor deputado Valdir Cobalcini, vice-presidente dessa comissão, deputado Ivan Nates, relator, deputado Fabiano da Luz, deputado Felipe Estevão, deputado João Amin, deputado Marcos Vieira, deputado Milton Obus e deputado Moacir Sopelsa, que nos acompanha pelo dispositivo de videoconferência. Gostaria de agradecer também e lembrar da presença do deputado Laércio Schuster, deputado Kennedy Nunes, deputada Ana Campagnolo. Enfim, inicialmente coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior, a qual foram encaminhados aos senhores por dispositivos de WhatsApp, não foram enviados por e-mail aos seus respectivos gabinetes, e a coloco em discussão primeiramente. Não havendo quem queira discutir em votação, aprovada sem nenhum voto contrário. E agora nós vamos passar a correspondência e outros documentos, que foram entregues a essa presidência. Primeiramente, o ofício do eminente deputado João Amin, no qual manifesta a presença do senhor Rafael Wecklin, CEO da Brasília International Business, o qual afirmou que recebeu o pedido de comissão de 3 milhões de reais. Do senhor Luiz Felipe Ferreira, Controlador-Geral do Estado, para esclarecer a participação ou não da Controladoria-Geral do Estado nos fatos investigados no âmbito da CPI. Também do eminente deputado Laércio Schuster, uma solicitação de acariação do chefe da Casa Civil, senhor Douglas Borba, como ex-secretário da Saúde, do senhor Elton Zeferino, e como ex-superintendente da Gestão Administrativa da Secretaria do Estado da Saúde, e da senhora Márcia Regina Jeremias Pauli. Também de autoria do eminente deputado João Amin, requer a presença da servidora Pauli, exonerado do cargo da Comissão de Secretaria de Estado, do senhor Elton Zeferino, do senhor Douglas Borba, do secretário de Estado da Casa Civil, solicitando um pedido também de acariação. Recebo também por ofício do deputado vice-presidente dessa comissão, Valdir Cobalcini, o senhor para oitivas, Douglas Borba, Elton Zeferino, Márcia Pauli, Luiz Felipe Ferreira, Carlos Moisés, próprio governador, Davi Perini Vermelho, Pedro Nascimento Araújo, Rafael Wecklin, Fábio D'Ambrosio Guasque, Giliardi Gerent, Leandro Adriano de Barros, Samuel de Brito Rodovalho, e também para diligência externa, Ministério Público do Estado de Santa Catarina, requisição do Governo do Estado de cópia de todos os documentos internos de compra de respiradores, contrato social, das suas alterações das empresas envolvidas na dispensa e licitação. E quebra do sigilo empresarial da Veiga Med Material Médico Hospitalar, bancário, da data do dia 1º de 2020, até dia 8/5/2020, e o sigilo fiscal inerente ao ano fiscal de 2018 e 2019.
também do deputado João Amin, requerendo cópia de toda a documentação apreendida das oitivas realizadas para que se proceda, né? Esse aí, encaminhado manifesto de cumprimentos das diligências efetuadas no último sábado, e amplamente noticiadas pela imprensa catarinense, solicita que a Comissão Parlamentar de Inquérito requeira cópia de toda a documentação apreendida e das oitivas realizadas para que seja procedida a análise. Também de autoria do deputado João Amin. Requerimento do relator da comissão parlamentar, deputado Ivan Nates, requer a aprovação do roteiro, requerendo a aprovação do roteiro de trabalho. Posteriormente, vou passar a palavra para o senhor ali, para discorrer sobre o assunto. Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Com a palavra, o deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, Vossa Excelência, constatando de que a quórum deu início à reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito. O nosso regimento, que é no artigo 151, trata exatamente dessas questões. Mas, se Vossa Excelência me permite, antes da leitura da sinopse que Vossa Excelência fez, no meu entendimento, nós temos 2 procedimentos importantes a serem tomados. O primeiro deles é o de perguntar ao relator nesta CPI se designa ou não o relator adjunto durante a CPI, porque é um ato importante que, se ele desejar, tem que ser tomado já na primeira reunião. E segundo, senhor presidente, é de que compete ao relator elaborar o roteiro dos trabalhos para aprovação dos membros da comissão, que é o segundo ato desta reunião. Então, senhor presidente, por questão de ordem, antes de se colocar em votação qualquer outro requerimento, devemos ouvir do relator da matéria, o eminente deputado Ivan Nates, se Sua Excelência deseja fazer a indicação do relator adjunto e qual o roteiro dos trabalhos. Porque é exatamente em cima do roteiro dos trabalhos apresentado pelo relator, aprovados pelos demais deputados, é que a CPI vai tocar os seus trabalhos daqui para frente. Então, faço essa questão de ordem para deliberação de Vossa Excelência. Muito obrigado. Fico agradecido, deputado Marcos Vieira, como sempre, né, muito experiente, trazendo à luz a experiência aqui. Essa era só a comunicação da correspondência que foi entregue à comunicação. E já vou passar a palavra já para o deputado Ivan Nates, e se ele achar necessário, né, a indicação de uma correlatoria, né, para a comissão, aí ele se expressa, e também, se ele assim achar necessário, vai expressar a vontade dele nesse sentido. Gostaria de primeiramente, esclarecer aqui que, óbvio, né, é de conhecimento de todos o motivo que nós estamos aqui hoje, mas para aquelas pessoas que estão em casa, falar, né, que essa comissão parlamentar de inquérito ela tem um intuito muito grande antes de iniciar os trabalhos. Nós estamos passando 2 crises pontuais no Estado. Primeiro, uma crise moral. O Estado de Santa Catarina ele está sendo execrado pela mídia total e com toda a razão, né, nas questões morais, um Estado que ele sempre se destacou de forma tão positivamente em todo o território nacional, e nesse momento ele está sendo levado à baila assuntos do nosso Estado que não fazem jus à boa índole e à fama de pessoas trabalhadoras, ordeiras e honestas do catarinense. E segundo, nesse momento em que nós estamos vendo uma das maiores crises financeiras, e eu acredito, deputado Milton Obos, que nós ainda não temos noção do tamanho dessa crise financeira, nós não temos condições ainda de calcular em que resultado negativo isso pode nos apresentar no futuro. Então, mais do que simplesmente o estudo de um simples contrato, né, que é assim que ele foi traçado até então, né, muitas pessoas disseram, bola para frente depois de um contrato desse, nós damos a devida importância para ele. Foi chamado muitas vezes de simples contrato, e que nós deveríamos tocar nossa vida, deixando para trás 33 milhões, sem dar as devidas justificativas ao povo catarinense.
Seria essa aí, no meu entendimento, ali, dos maiores motivos de estarmos aqui hoje, executando esse roteiro de trabalho, e qual passa a palavra ao deputado Ivan Nates ali, para explanar sobre o roteiro dos trabalhos. Senhores deputados, senhores deputadas que nos acompanham aqui pela TV, boa noite. Com relação à correlatoria dos trabalhos, eu consulto o deputado Fabiano da Luz, se gostaria de assumir o posto de correlator da CPI. Com manifestação favorável, deputado Se essa Fabiano. é a vontade de Vossa Excelência. Com o voto favorável, deputado Fabiano da Luz, fica então instituído o correlator da CPI, deputado Fabiano da Luz. Bom, senhores, segundo passo, eu apresento a Vossas Excelências o roteiro dos trabalhos. Eu queria explicar mais ou menos como é que eu pretendo fazer os trabalhos aqui na CPI em 10 pequenos tópicos. Primeiro, compreender como funciona o sistema de compras dentro da organização do Estado, tanto na Secretaria de Fazenda, mas só para a gente conhecer o procedimento, e como funcionava o sistema de compras na Defesa Civil e na Secretaria da Saúde, para que a gente possa identificar o trâmite interno desses procedimentos durante o Covid. E também compreender especificamente como é que funcionava no governo anterior, para a gente poder identificar se alguma coisa mudou do governo anterior para esse governo que permitiu que esses fatos acontecessem. Depois, por que o sistema de controle não funcionou? Por que o sistema que é pago pelos contribuintes para fiscalizar as ações do governo, as controladorias, né, não funcionaram? E pretendo utilizar do que está fazendo a Comissão Especial de Compras e Controle de Compras aqui da Assembleia Legislativa com relação ao Covid, né, da crise do Covid, para que a gente adquira essas informações e capte essas informações junto à Comissão Especial para identificar efetivamente como funcionou, o que a Comissão conseguiu captar que possa servir para a CPI. Eu também pretendo trabalhar em parceria com o Tribunal de Contas do Estado, a fim de observar os encaminhamentos que o Tribunal de Contas sugeriria ou sugeriu ao Estado de Santa Catarina, a fim de que o processo tivesse ampla transparência. Pretendo também requisitar documentos junto à GAECO, junto ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina, junto à Polícia Civil e à comissão interna que o próprio governo do Estado apresentou, criou, aliás, para fazer suas investigações internas. Ou seja, nós pretendemos trabalhar com compartilhamento de informações. Obviamente, depois de a gente compreender todo esse processo, nós trabalharmos com os necessários depoimentos de testemunhas, a fim de compreender como as coisas eram tratadas dentro do governo, quem tratava, tudo isso aí que vocês estão vendo na televisão. Quem mandava, quem desmandava, quem tinha trânsito livre, quem tinha vaga para estacionar o carro, né? O sujeito já diz que o sujeito tinha uma vaga reservada lá para estacionar o carro, mas não era servidor. Enfim, identificar essas pessoas. Depois de nós identificarmos essas pessoas, se necessário, obviamente, se necessário, e os indícios indicarem, as possíveis acariações entre eles, depois de concederem os depoimentos. Aí, terminada essa fase, vou abrir vistas a todos os parlamentares da Assembleia Legislativa para sugestões e, por fim, apresento o relatório preliminar das investigações. Então, o desejo é compreender a estrutura interna, identificar quem facilitou os procedimentos e chegar em quem efetivamente apertou o botão da transferência.
Isso que é o importante. Quem transferiu o dinheiro, por que transferiu. Então, eu apresento a Vossas Excelências, para que isso se realize, o relatório de trabalho. O relatório de trabalho, na primeira semana, a instauração da CPI, que nós estamos fazendo hoje. Nas segundas, aliás, a instauração da CPI a gente fez semana passada. A instalação de trabalhos e eleição de membros, a apresentação e aprovação do roteiro de trabalho, com requisição de servidores, que faço hoje, constituição de equipe técnica de apoio de requisição de documentos, análise de documentos retornados junto à equipe técnica, e listagem de solicitação de convocação de indicados e testemunhas, oitiva de testemunhas, na tabela que vocês receberam no grupo da CPI, ouvida de testemunhas e ouvida de testemunhas até o dia aproximado, dia 28 de maio. No dia 6 de junho, entre 6 de junho, a acariação e reinquirição das testemunhas que precisarem ser reinquiridas ou acareadas. Em junho, no começo de junho, a análise da documentação técnica. Na metade de junho, as reuniões finais da equipe técnica para elaboração de parecer. Na última semana de junho, vistas para todos os parlamentares da Assembleia Legislativa por 3 dias, a fim de que apresentem suas contribuições. No final do mês de junho, a meta é a apresentação do relatório preliminar. Ainda, na última semana de junho, a continuação de vistas pelo período específico para os parlamentares da CPI. E, no final de junho, na última semana de junho, a apresentação da leitura e a aprovação do parecer da comissão. E, por fim, na primeira semana de julho, mais tardar, o envio do relatório à presidência da Assembleia para encaminhamentos que foram deliberados pela comissão. Esse, senhor presidente, é o roteiro que pretendo implementar os trabalhos da CPI. Informo a Vossas Excelências que requisitei a participação do delegado de polícia, Márcio Kofkamp, matrícula 197937.0, lotado na primeira do DP da capital, sem prejuízo da convocação de outra autoridade de polícia para auxiliar nos trabalhos. Também farei requisição de um servidor do Tribunal de Contas, um assessor da Procuradoria da ALESC, Procuradoria Jurídica da ALESC, e um servidor técnico em licitação da Secretaria de Administração do Governo. Serão os servidores que faço. Então, apresento a Vossas Excelências a requisição, né, do delegado de polícia Márcio Fortkamp, que atua aqui na DP, para auxiliar imediatamente os trabalhos, sem prejuízo da convocação de novo delegado de polícia, para auxiliar também nesse trabalho. E apresento a Vossas Excelências a lista das primeiras pessoas a serem ouvidas nesse processo, ao qual sugiro a próxima quinta-feira a senhora Karen Sabrina Duarte, diretora de Gestão e Licitação de Contratos da Secretaria de Estado de Administração. Informo que as pessoas que serão ouvidas aqui não são nem indiciadas, nem parte, absolutamente são pessoas que vão contribuir para o esclarecimento da verdade. Karen Sabrina Baestorff Duarte, diretora de Gestão de Licitações de Contrato da Secretaria de Administração. Objetivo: conhecer os trâmites das licitações dentro da Secretaria de Administração. Do Leandro Adriano de Barros, ex-secretário de Saúde de Biguaçu, e também pessoa citada nas investigações. Mariana Rabelo Petri, advogada em Biguaçu. Matheus Hoffmann, secretário adjunto da Casa Civil, ou ex-secretário. Ex-secretário já? Adjunto? Não tem informação se já deixou
Ou continua, né? Então, o ex-secretário Matheus Hoffmann. E, por último, para ouvirmos na próxima quinta-feira, o coronel PM João Batista Cordeiro Júnior, chefe da Defesa Civil. Todas essas pessoas têm o objetivo de identificar ações que o relator tem interesse de conhecer dentro da Secretaria. Senhores deputados, eu tomei conhecimento da lista apresentada pelos demais deputados, sugiro ao presidente que receba todos os requerimentos e todos eles serão atendidos de acordo com a necessidade, né, que a relatoria vai entender, vai encontrar pelo caminho. Mas eu gostaria que Vossas Excelências compreendessem que eu tracei um roteiro de trabalho que, obviamente, envolve todos os nomes que foram citados aqui, mas eu pediria a autorização de Vossas Excelências que a gente seguisse esse roteiro de ouvida de pessoas e, conforme elas vão chegando, nós vamos ouvindo para que eu possa construir a investigação de acordo com o entendimento que tenho, de que nós precisamos primeiro compreender o processo, para depois ouvir um ou outro parlamentar, ou um ou outro envolvido no processo, quer servidor público ou não. Então, eu só gostaria de sugerir ao presidente que recebesse todos os documentos e que a gente fosse deferindo e agindo de acordo com a necessidade de cada um. É a sugestão que faço, senhores deputados. Pela ordem, presidente. A palavra ao deputado Fabiano da Luz. Eu quero aqui cumprimentar a todos e sugerir que nessa solicitação de documentação que se inclua pedidos de informações de outros estados, de valores, de compras, de como foram feitas, para que ajude também a classificar o que foi feito, comprado e valores pagos aqui em Santa Catarina. Pedirmos também não somente a documentação do Ministério Público e Tribunal de Contas, mas que talvez alguém responsável por esses órgãos pudesse acompanhar os trabalhos da nossa CPI para nos ajudar. E realmente, com relação ao roteiro, antes de ouvirmos pessoas envolvidas no caso, é extremamente importante nós termos acesso aos documentos, entender, conhecer, para, na medida da ouvida de testemunhas, saber fazer as perguntas certas que vão tirar o maior proveito possível da pessoa que será ouvida. Eu tive uma pequena experiência ainda quanto vereador, de ter sido relator de uma CPI que apurou os desvios na construção da UDESC em Pinhalzinho. Eu sei que é muito importante estar bem embasado com documentos para que o relatório final seja melhor aproveitado, digamos assim, e todo o trabalho feito também. Obrigado. Senhor presidente, deputado, se me permite, deputado Fabiano, essa relação, eu concordo plenamente com Vossa Excelência, que essa relação de pessoas que apresenta agora, nós temos duas fontes já que são palpáveis. O primeiro é o processo de licitação, que a gente tem ele na íntegra, do começo ao fim, a gente tem o processo de licitação, né? E depois, com a abertura do processo de investigação, essa busca e apreensão que foi procedida, boa parte, e já a gente também tem esses acessos, esses documentos. Então, eu apresentei essa relação aqui com base do que a gente já tem materializado, que é na licitação e também nesse processo investigatório que foi aberto, foi quebrado de sigilo hoje. Então, eu assim, apresento esses nomes, porque com esses documentos, que já compõem a CPI, fazem parte do conjunto da CPI, é possível trabalhar tranquilamente com essas testemunhas aqui. Eu faço esse esclarecimento a Vossa Excelência. E também eu informo que, vou repetir, eu requisitei a participação de um delegado de polícia, deve vir um outro delegado para ajudar a gente, mas eu também vou requisitar um servidor técnico do Tribunal de Contas, um assessor da Procuradoria da LESC e um servidor técnico em licitação da Secretaria de Estado. Só a gente não tem os nomes ainda para indicar, porque isso depende de uma construção que ainda não se finalizou.
Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Palavra, deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, o relator da CPI, o eminente deputado Ivan Nats, apresenta o seu projeto de tramitação dos seus trabalhos no âmbito interno desta comissão. Que bom que no item primeiro, Sua Excelência faz constar de como funciona o sistema de licitação dentro do Estado de Santa Catarina. E fala numa servidora que trabalha na própria Secretaria de Estado da Administração. Mas eu quero aprofundar um pouquinho essa questão, porque reputo da mais alta importância, deputado Ivan Nats, né? O Estado hoje possui os chamados sistemas administrativos. Que sistemas administrativos são esses? Para que não haja, evidentemente, influência de uma secretaria dentro da outra ou perante a outra, porque cada uma das suas secretarias tem as suas atividades previstas em lei, então foi-se criado os chamados sistemas administrativos. Eu vou explicar um pouco mais a miúde para vossas excelências entenderem e depois eu vou falar o nome de duas pessoas que eu também reputo serem pertinentes ao ouvido deles. A Procuradoria-Geral do Estado, ela cuida das questões jurídicas do Estado de Santa Catarina, do governo do Estado. Então, a ela foi dada o direito de ser a gestora do sistema jurídico, do sistema administrativo, das questões jurídicas do Estado. A Secretaria da Fazenda, ela cuida da questão financeira, contábil e orçamentária do Estado. Então, a ela foi criado e dado o direito de ser a gestora do sistema administrativo financeiro, contábil e orçamentário. A Secretaria de Estado da Administração, ela é detentora, por exemplo, do sistema de gestão de recursos humanos. Então, quem, ao final de todo o processo de gestão de recursos humanos, quem fecha a folha, por exemplo, quem finaliza as nomeações e que manda publicar no Diário Oficial, é a Secretaria da Administração. As demais secretarias podem alimentar o sistema, mas cada qual com suas competências de senhas, até a senha master do secretário e do próprio governador do Estado. Pois bem, mas ela também é detentora e gestora do sistema de materiais e serviços. E é dentro desse sistema administrativo de gestão de materiais e serviços que estão as licitações do Estado. Perfeito? É competência da Secretaria de Estado da Administração fazer as licitações das secretarias, autarquias e fundações do Estado, podendo ela, se desejar, delegar às secretarias outras. E conforme o valor dessas licitações, terá autorização do governador para tal delegação. Por que digo isso? Porque tenho examinado no âmbito interno da comissão que cuida, da comissão especial, que cuida da fiscalização da aplicação dos recursos em favor do combate ao coronavírus, tenho verificado, de que em cada um desses processos de licitação não há a devida delegação de competência da Secretaria da Administração para que se possa fazer a licitação lá, nem na Defesa Civil e nem outras secretarias. Então, no mínimo, o secretário Tasca é omisso nessa condição. E, além da servidora, também ele tem que ser ouvido nesta comissão. Não tenho dúvida nenhuma para explicar do porquê até hoje tantas licitações feitas pela Secretaria da Saúde, o secretário da Administração, que tem a competência de ser o gestor do sistema de materiais e serviços, não delegou competência para a Secretaria da Saúde. O segundo, senhor presidente, senhor relator e senhores deputados, é falar um pouquinho especificamente do grupo gestor do Estado, criado, que foi também há muitos anos atrás, exatamente para verificar da necessidade ou não, da pertinência ou não, de se fazer uma licitação em Santa Catarina para compra ou não de um equipamento ou de prestação de serviço. Foi criada toda uma legislação. E aqui o deputado Cobalcini foi secretário de Estado em várias oportunidades, e ele próprio, enquanto secretário de Estado da Casa Civil que foi, ele foi um dos membros do grupo gestor do governo do Estado. E mais ainda, ele, enquanto secretário de Estado da Infraestrutura,
todas as licitações da pasta deles obrigatoriamente teriam que passar pelo crivo, pela verificação do grupo gestor do Governo do Estado. E quem fazia parte do grupo gestor e quem faz parte hoje. Antigamente, ainda que existia a Secretaria de Estado do Planejamento, faziam parte, então, o secretário de Estado da Fazenda, que é o coordenador, o secretário da Administração, o secretário da Casa Civil, o Procurador-Geral do Estado e o secretário de Estado do Planejamento. 5. Como hoje a Secretaria de Estado do Planejamento foi extinta, somente esses outros 4 fazem parte, sob a coordenação do secretário de Estado da Fazenda. Ora, ainda há um tempo atrás, numa entrevista, um ex-governador dizia: me chama a atenção do porquê que, na minha época, todas as licitações eu obrigava a passar no grupo gestor, porquê que agora as licitações não passam no grupo gestor. Também, como verifiquei nesses processos de que não há delegação de competência para que outras secretarias, em especial a saúde, possa fazer licitação, também constato de que não há ata nenhuma do grupo gestor autorizando tais licitações. Por quê? Porque licitações do Estado de Santa Catarina acima de R$500 mil tem que obrigatoriamente passar pelo grupo gestor. Primeiro, para verificar da pertinência ou não, como disse. Segundo, para ver a questão orçamentária, para ver a questão financeira, para ver forma de pagamento, dinheiro em caixa, sim ou não. Então, tudo isso. No mínimo, então, a Secretaria de Estado da Fazenda, na pessoa do subsecretário Paulo Eli, da mesma forma como o secretário Taxa, também foi omisso porque não há a autorização do grupo gestor. E o governador poderia ter exigido isso, tanto da Secretaria de Administração quanto da Secretaria de Estado da Fazenda. Então, não só a deputado Ivanates, né, a funcionária, ou a gerente, ou a diretora, né, mas os secretários que têm a caneta para delegar e autorizar ter competência. Por que dessa omissão? Então, o deputado Milton Alves, é muito importante nós iniciarmos a CPI nessa condição. E mais, quero, senhor deputado Ivanates, sugerir a Vossa Excelência que no rol dos depoimentos, Vossa Excelência inclua as 16 pessoas que foram mencionadas pela Márcia Regina Pauli, a ex-superintendente administrativa da Secretaria da Saúde. Por quê? Ela disse peremptoriamente, numa entrevista de impacto numa rede estadual de televisão, quando o repórter perguntou quantas pessoas tiveram acesso ou mexeram ou têm assinaturas do processo. E ela disse assim: o meu pai acertou, 16 pessoas. E essas 16 pessoas estão na mais de 200 folhas desse processo de dispensa de licitação. Então, essas pessoas também poderão dar caminho para nós, se foram forçadas ou não, se foram obrigadas ou não, a quem pediu para elas, por exemplo, certificação de nota fiscal vindo da empresa. Quem certificou nota fiscal? Quem efetuou a liquidação dos empenhos? E quem efetivamente fez outros procedimentos? Então, também, se o senhor puder incluir no rol das pessoas a serem ouvidas, eu quero sugerir aqui as 16 pessoas, e é claro que aí está incluída, né, a figura do ex-secretário Elton Zeferino. Mas são pessoas extremamente importantes, que fizeram parte processual de todo o processo de dispensa de licitação. Foram elas, por exemplo, engenheiros eletricistas que fizeram a especificação do produto. Foram engenheiros eletricistas que depois fizeram uma análise acerca dos e-mails recebidos da empresa de que viria para Santa Catarina um outro tipo de respirador. Enfim, tudo isso está lá no processo e temos que extrair dessas pessoas, da contabilidade, da diretoria de licitações, do assessor jurídico, informações para que nós possamos fazer, evidentemente, as perguntas necessárias a todos os outros envolvidos que estão sendo levantados pelo Ministério Público e pela Polícia Civil por intermédio do GAECO. Então, era a interferência que eu queria fazer com referência a isso, senhor presidente e senhor líder. Deputado Marcos Vieira, só para responder Vossa Excelência, para a gente ser bem... Na Secretaria da Saúde, nós temos 18 pessoas que participaram diretamente do processo de licitação. Elas, de alguma forma ou de outra, tiveram uma participação naquele processo, ou assinando, ou certificando, ou dando provimento. Então, a minha sugestão que eu faço nessa primeira reunião de trabalho é que nós ouçamos todas essas 18 pessoas que participaram desse processo. Então, todas essas aqui estão elencadas, eu tenho aqui, posso mostrar para Vossa Excelência depois. Obviamente, não vou falar o nome agora, porque depois a gente pode desistir de uma ou de outra, se Vossa Excelência entenderem que seja desnecessário. Mas eu elenquei a lista de todas as pessoas que participaram,
ou naquele processo das UTIs do hospital de campanha, que é ali o procedimento, a gente quer entender o procedimento, e não a compra. Ou então, na questão da saúde, que participaram diretamente dessa questão da licitação. O procurador, o engenheiro, os técnicos que certificaram, o gerente de compras, de estoque, todas essas pessoas estão relacionadas nessa lista que depois passo para Vossa Excelência. Não apresento agora, para que também não... porque eu acho que é importante que isso aconteça depois. Obviamente, o secretário Tasca vai ser ouvido, o secretário de Administração, tem um pedido do deputado Cobalcini de ouvir o governador. Obviamente, nós vamos ouvir todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, tiveram participação nesse processo. Eu só queria a compreensão de Vossas Excelências, de Vossa Excelência especificamente, que a gente pudesse fazer uma introdução para depois, efetivamente, a gente partir para a parte daqueles que foram, ou seja, os que tinham o maior poder dentro do decisório, dentro do processo. Então, e a ouvida da Karen Sabrina Duarte é justamente o que Vossa Excelência falou. Eu quero que ela venha nos explicar como o procedimento acontece dentro da Secretaria de Administração. Dali, nós vamos compreender para dar o próximo passo. Mas obrigado pela intervenção de Vossa Excelência, sempre muito pontual. Obrigado. Os demais deputados? Presidente, eu tenho uma questão de Deputado ordem. João Amin. Só uma questão de ordem, porque na CPI da Ponte Hercílio Luz, que Vossa Excelência fazia parte também, quando nós tínhamos uma solicitação, a gente fazia por meio de ofício. E o pedido de acariação entre o Elton, o Douglas e a Márcia, e também de oitiva com relação ao Rafael e ao Luiz Ferreira, eu fiz por meio de ofício. Se for o caso, eu transformo agora em requerimento, mas eu gostaria que ou se colocasse em votação ou se desse por aprovado ou se colocado na lista de trabalho com relação ao roteiro de trabalhos. Eu gostaria que se desse ou por aprovado ou se colocasse em votação para que a gente pudesse ter o encaminhamento desses dois ofícios que eu encaminhei anteriormente. Se há necessidade de eu transformar em requerimento ou se eu posso fazer como... Requerimento verbal, deputado. Então eu transformo os dois ofícios em requerimento e gostaria que colocasse em votação hoje ainda. Questão de ordem, senhor presidente. Para tornar os trabalhos práticos aqui... Com a palavra, o deputado Felipe Estevão. Tornar os trabalhos práticos, o requerimento, eu faço até a sugestão que ele seja, de repente, incorporado ao requerimento do deputado João Amin, né, com o objetivo de tornar prático e objetivo. Acredito que tem os mesmos interesses, então faço essa sugestão ao senhor presidente. Deputado Cobalcini? Milton? Deputado Milton Albas, com a palavra. Senhor presidente, cumprimentar todos os colegas, todos que nos acompanham aqui. Uma informação importante com os documentos, deputado Ivan, Vossa Excelência, que é o relator, o deputado Marcos Vieira ficou de compartilhar conosco todos os documentos do processo da comissão especial. Eu ainda não tenho a cópia, gostaria de receber também. E a solicitação, não sei se já foi feito pela presidência ou a relatoria, do compartilhamento das informações dos órgãos de investigação, que já estão mais adiantados do que nós. Então, tudo aquilo que é possível nós termos deles, isso acredito que pode dar até uma lógica sequencial do processo, né? Porque eu vi aí o requerimento do deputado João Amin, que é importante, eu acredito que vai ser necessário, mas a cariação ela é um negócio mais para frente, né? Primeiro nós temos que ter os depoimentos individuais, toda a aferição de documentos, para daí lá constatar todos os contrapontos entre um e outro e fazer a devida cariação, que pelas informações que já temos via imprensa e via o sigilo que foi quebrado, elas vão ser necessárias mesmo. Acho que temos que aprovar o requerimento, mas talvez isso vai ter que ser feito mais à frente um pouco. E eu queria solicitar, senhor presidente, que fizesse a solicitação ao governo ou um requerimento para que o governo forneça cópia de um documento que o governador do estado, o secretário da Saúde, assinaram com
a empresa Intelbras, um documento assinado com a empresa, onde o governo assume o compromisso de receber os respiradores que ela está importando, com valores, com tudo aí bem claro. Esse documento deve fazer parte da nossa CPI, que ninguém ainda viu esse documento, mas ele existe, e foi assinado pelo senhor governador e pelo secretário da Saúde. Isso é uma prova inconteste de que o governador sabia de toda a operação da compra dos ventiladores, e por isso eu solicito que Vossa Excelência faça o requerimento desse documento ao governo. Se o governo não fornecer, nós temos outra maneira de conseguir, mas eu acredito que é o governo que tem que fornecer isso para nós na CPI. Eu recebi também, hoje eu fiz na comissão especial, deputado Marcos Vieira, a pergunta se nós já tínhamos a proforma invoice desses equipamentos comprados, objeto dos 33 milhões. E nós não tínhamos ainda. E eu recebi uma cópia das proformas invoice, em nome da Veiga Med. Pasmem, preço pago pela Veiga Med, $12 mil cada ventilador. 100% de lucro na operação. E o documento assinado pelo governador do Estado para a Intelbras comprar mais 100, que a Intelbras estava disposta a trazer 200, 300, quanto o Estado precisasse, é nessa faixa de valor também. E a Intelbras não quer nenhum lucro do governo para trazer isso. Então, esses documentos são importantíssimos, além de todos os crimes já mencionados pelos órgãos de investigação que trouxeram à tona, e que nós vamos certamente averiguar aqui também, pelo processo licitatório e por todos os passos. Tem essa informação que é muito importante e ela é determinante na nossa CPI, ao meu ver. Por isso que eu peço esse requerimento aí de solicitação desse documento do governo do Estado. Eu sugiro a Vossa Excelência a gente também expedir, então, junto com ao governo do Estado, a própria Intelbras. Pode fazer. Né? Mas eu, sinceramente, eu estou muito cético, porque dia 15 de abril nós fizemos a oitiva do secretário da Saúde e do chefe da Defesa Civil, 15 de abril. E nesse dia nós expedimos, eu como presidi aquela sessão, expedimos um documento para os dois secretários, que consensaram ali ao vivo com todos os deputados, que nos dariam todas as respostas, que eram os questionamentos que todos os deputados estavam fazendo e que não tinha resposta do Estado. Nenhum pedido de informação nosso teve resposta. Até hoje não chegou nenhuma informação. E agora, claro que nós podemos conseguir esse documento via a empresa que, evidentemente, tem uma cópia. Mas a minha sugestão é que a gente solicite esse documento ao governo, ele que nos entregue isso, porque chega de esconder as coisas. Então, nós temos que pedir ao governo, ele assinou, e que nos entregue para a CPI isso aí. Acolho. Senhor presidente, Deputado Kubalkini. eu quero sugerir, eu penso que a CPI ela deve ser, tem que ter depois na sua Constituição e para frente, tem que ser formal, que os requerimentos fossem formais, que nós pudéssemos decidir sobre cada requerimento formalmente, que o parlamentar encaminhasse formalmente, assim como o deputado Marcos Vieira, que tem um vasto conhecimento de toda a estrutura de governo, já que foi secretário da administração, também pode contribuir, até porque conhece bem a legislação, no sentido de dar embasamento, e que a documentação já disponível, nós vamos ter, diferente, quem sabe, de outras CPIs, hoje nós já temos um rol de documentos que estão disponíveis, a própria imprensa já divulgou fartamente, que esses documentos pudessem estar à disposição da CPI
já na próxima reunião, porque depoimentos que serão colhidos, se já tivermos os documentos, poderão ser confrontados com esses documentos. Talvez não na quinta-feira que vem ainda tenhamos tudo, mas a partir daí, os depoentes serão importantíssimos, e esses já foram ouvidos pelo Ministério Público, enfim, pelo GAECO, e já existe, então, portanto, né, documentos, né, e seria, no meu entender, muito importante que, ao ouvir qualquer depoente, nós tivéssemos já toda essa documentação. Nós também, eu apresentei aqui dois ofícios com vários requerimentos, um deles sugerindo, inclusive, alguns passos que o relator pudesse analisar, mas tem documentos externos também, não só aqui de Santa Catarina. Por exemplo, eu sugeri aqui que nós tivéssemos a cópia do contrato social da empresa Veigamed, e também o seu último imposto de renda, tá, pessoa jurídica. Então, esses documentos, em paralelo aos depoimentos, que quando a empresa viesse aqui, se apresentasse os documentos fornecidos, por exemplo, pela Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, ou outros documentos, eventualmente, que necessitem de autorização judicial. Como nós temos só 60 dias, eu quero cumprimentar o relator, que embora regimentalmente nós teríamos 4 meses, mas eu entendo que seja assim possível, e até uma resposta que se dá à sociedade e o próprio parlamento catarinense, se nós conseguirmos fazer isso em 60 dias, dado a farta documentação de que nós já temos. Então, esse tempo, ele pode jogar a favor, né, da comissão, na medida em que a gente não sai do zero, né, que já tem em construção muita coisa. Então, eu queria fazer essa sugestão da formalização de todos os papéis, para que isso depois conste nos autos da CPI, né, que ficarão arquivados aqui na Assembleia, enfim, fica na memória da Assembleia e também dos órgãos, aqueles que serão os responsáveis depois por aplicar, né, as conclusões que a CPI chegar, né, em 60 dias. O deputado Felipe Estevão tinha pedido a palavra. Bom, senhores, tendo em vista, né, que a importância da estruturação da própria comissão, né, mas algumas coisas não podem deixar de ser relembradas aqui e acertadas através de voto, né? A indicação do deputado Fabiano da Luz como correlator, em discussão, em votação. O deputado Fabiano da Luz, correlator, né? Quero colocar em votação e em discussão também a convocação dos servidores que foram elencados pelo relator. Em discussão. A convocação dos servidores que... Que horário será a oitiva desses servidores na quinta-feira? Quinta-feira, às 10 da manhã. Na próxima quinta. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Senhor. É quinta-feira agora, pela manhã? Sim, senhor. Quinta-feira, ok. Muito obrigado. Posso colocar em votação? Em votação? Aprovado. Colocar em votação o plano de trabalho, o roteiro do relator. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Senhor presidente, ainda pela ordem, eu me esqueci. O deputado Ivan, relator, acolhe as minhas sugestões? Sim, senhor presidente. Que então elas já estão inseridas... Então fica aprovado o plano de trabalho do deputado Ivan Nates com as sugestões que fiz. Que as sugestões de Vossa Excelência já estão incluídas no plano de trabalho. Ok, muito obrigado. Em relação ao requerimento, já acordado aqui entre o deputado Felipe Estevão ali, eu acolho o requerimento. Tá? E... Desculpa. Pode prosseguir. Pode prosseguir, deputado. Assim, eu já conversei com o deputado João Amin.
com relação, e também tem o pedido do deputado Laércio, os processos de acariação. O que acontece? Não há problema nenhum da gente fazer acariação. Não tem. Acredito até que nós vamos fazer a cariação. Só que eu não tenho como fazer uma cariação se eu não ouvir a pessoa. Primeiro, nós vamos ter que ouvir todas as pessoas. Por isso, Só para sugestão, presidente, a gente aprova a cariação e no momento necessário dentro Deputado do Ivanates, relatório... só um minuto. Ali eu acredito, né, que seja de entendimento, deputado Joamin, que para que se faça uma cariação, né, primeiro se ouve as pessoas, Só que e depois, assim, se existe discordância no depoimento delas, aí Só sim que se assim, confronta. no só um plano pouquinho, de deputado trabalho- Ivanates. Aí sim se confronta as duas ali, né? Mas como a gente foi acordado aqui, eu vou acolher hoje aqui e colocar em votação. Inclusive foi colocado o requerimento do deputado Ivanates com o Felipe Estevam. Só que no plano de trabalho, senhor presidente, Joamin, no plano de trabalho, nós reservamos uma etapa para esse procedimento, que é o final das ouvidas de testemunhas. O plano de trabalho prevê a cariação e reinquirição, que acontecerá depois da ouvida das testemunhas. Mas pelo que foi entendido, seria justamente o isso. agendamento da cariação vai ser um acordo do presidente e do relator dos demais membros. Mas foi justamente isso que foi entendido. O É isso que requerimento eu tô- para a cariação. Sim, é isso que nós estamos, eu só estou... Não, Mas eu tenho que nós estamos acolhendo... Mas já foi falado esse seu roteiro, então é só ser colocado o requerimento do deputado, Felipe Estevam, o meu, em votação, e do de uma deputado forma... Laércio. É que se chegar lá na frente, não precisar fazer a cariação, não tiver motivo para a cariação, vamos fazer uma cariação que não precisa? É isso que eu quero dizer. Eu acredito que se não houver necessidade da cariação, não será nem mesmo intimado. Ela vai ter que acontecer? E demais que demais... Votar contra, Ivan? É só tu votar contra? Sim, deputado Joamin, eu só queria dizer para os demais deputados o seguinte, que uma cariação, ela depende de fundamentos. Depende de fundamento. Então, nós precisamos que uma pessoa chegue aqui nessa cadeira, sente e diga que teve com o João, com o Pedro e com o Paulo. Depois, outra pessoa diga, não tive com o João, não tive com o Pedro, não tive com o Paulo. Aí vem a terceira pessoa e diz, não, o Pedro e o Paulo estavam juntos, eu vi. Então, nós precisamos desse elemento. Sem esse elemento, nós não podemos aprovar. Presidente, se eu considerar que é desnecessário, eu peço a retirada posterior, mas eu coloco hoje e peço a solicitação, como já está na pauta, eu peço a votação. E eu coloco em votação. Em votação. Aliás, em discussão. Senhor presidente, me permite. Eu acho que nós estamos tentando botar a carroça na frente dos bois. Vou me permitir me dirigir ao eminente deputado Joamin e discordar de Vossa Excelência e ficar na linha do deputado Ivan, porque se nós estamos entrando numa CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito, que vai fazer a investigação, nós não podemos hoje dizer que lá na frente vai haver cariação, porque as pessoas envolvidas, com certeza, vão combinar o jogo. É uma questão que a CPI lá na frente tem que decidir, sim ou não. E a sugestão que dou, deputado Ivanates, na condição, Vossa Excelência, de relator, é de que algumas reuniões da CPI, elas têm que ser secretas, para que não haja vazamento. Porque aí também, não sendo secreta, não adianta a cariação, porque o A vai dar um depoimento, o B está assistindo. Aí, daqui a pouco, o B dá o depoimento, o A assiste e o C assiste. E, enfim, então, eu fico na linha do deputado Ivan para que a comissão possa, lá na frente, verificar a sua pertinência ou não de ter a cariação e com quem fazer a cariação. Pode até ser que não seja com esses atores e com outros atores que foram envolvidos no coisa. Eu peço vênia ao eminente deputado Joamin para que entenda a minha posição nesse sentido. É a minha participação, presidente. Com a palavra, deputado Joamin. Não,
Entendo, é o momento da discussão, cada um tem a sua opinião, mas eu peço para ser colocado em votação o meu requerimento. Senhor presidente. Está ainda em discussão, presidente? Se me permitir, presidente, eu acho que os requerimentos todos eles serão votados, penso eu, serão acolhidos, e o relator examina o momento de que esse requerimento será atendido no todo ou em parte, de acordo com a estratégia do roteiro que ele apresentou. Formalizamos os requerimentos, eu próprio encaminhei 2 requerimentos, um deles não chegou ainda em mãos do relator, ou se chegou, não deu para ler, e é compreensível, foi agora, há pouco, sugerindo algumas sugestões em relação ao roteiro. Então, acolhe-se os requerimentos e o relator, no tempo devido, se necessário, vai ou não fazer o atendimento. Mas que naquele momento, eu acho que quanto mais discretos, quanto mais sigilosos nós formos, né, tão melhor será a resposta que a gente quer. Né? Bom, Questão de ordem, presidente. Senhor presidente. o deputado João Amin, eu acredito, né, tendo... com a palavra, o deputado Felipe Estevão. Questão aqui de Deputado pede Sopel. respeito ao meu amigo Sopels. Pode falar, Felipe. Pode ser depois. Não, Sopels, ele aguarda. Oh, Tem liberdade. Muito bem. Muito bem. Primeiro para cumprimentar todos os senhores deputados, o deputado Sargento Lima, que preside essa CPI, e o deputado Ivan Nats, que é o nosso relator. Eu dizer que nós estamos tendo uma oportunidade muito grande da Assembleia Legislativa fazer esses esclarecimentos que a sociedade está aguardando através da CPI. Segundo, dizer que nós vamos ter documentação, sem dúvida nenhuma, farta, porque a gente vê o trabalho que está sendo feito pelo GAECO, pelo Ministério Público, né, pelo Tribunal de Contas, pela Polícia Militar, a Polícia Civil, em alguns casos vai estar envolvido a polícia me faltou o nome, a Polícia Federal, né? Polícia Federal. Enfim, nós vamos ter uma oportunidade grande para esclarecer essas questões que estão sendo denunciadas e que está manchando, sem dúvida nenhuma, o nome do nosso Estado. Que paguem quem deve, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Acho que sobre essa questão dos requerimentos, eu me permitiria a deixar também uma sugestão de acatarmos todos os requerimentos. E, no momento, eu acho que devem ser discutidos com o autor do requerimento. Vai chegar lá na frente que o deputado relator, o deputado Ivan Nats, vai conversar com o deputado João Amin, com quem é do interesse do requerimento, e dizer: isso daqui nós estamos entendendo dessa forma. Eu acho que fazer a CPI ser o tanto quanto, e eu tenho certeza que os 9 deputados têm essa ideia, ser o tanto quanto democrática como nós pretendemos que ela seja, como nós gostaríamos que ela fosse, como a sociedade gostaria que ela fosse. Então, não vejo por que nós discutirmos agora se vamos ter a cariação, se não vamos ter. Pode ser que lá na frente o deputado que apresentou o requerimento, e nessa questão o deputado João, vai entender: não, estou satisfeito, eu não preciso. Mas se não estiver satisfeito, eu acho que tem que a discussão continuar. Era essa a minha contribuição. Eu estou em casa, tá? Em qualquer hora vai ser bom para mim ir tomar um café, para mim até ir jantar. Vocês estão fora de casa, precisam ter mais pressa do que eu, tá? Um abraço, gente. Obrigado, deputado Moacir Sopels. Com a palavra, o deputado Felipe Estevão. Presidente, eu mesmo fiz um requerimento
e nós convocávamos a ouvir o Eduardo Tasca, o chefe da Casa Civil, Douglas Borba, a funcionária exonerada, a Márcia Regina Jeremias, o Paulo Eli, enfim. Eu fico um pouco confuso com essa discussão, mas enfim. Ouvir, talvez, eu acho que cedo ou tarde nós teremos aqui a acariação. É inevitável, mediante ao volume de provas que nós temos. Eu acho pertinente e que tem legalidade, né, a argumentação do nosso relator. Também entendo, a gente fica entre dividido porque são dois argumentos fortes, mas acredito que nesse momento, talvez, deputado João Amin, mediante a argumentação que o próprio Marcos falou, de nós estamos num processo investigativo, a sociedade espera uma posição em que a gente chega. E o que mais a gente ouve é eles falando, olha, como toda CPI, acaba em pizza. Bem como argumentou o deputado Marcos. Claro que eles combinam o jogo, claro que eles vêm com cartas marcadas, se programam, e aí a gente, de forma estratégica, sigilosa, deve ir conduzindo esse processo. Talvez devemos debater, né, essa questão da acariação de imediato, de deixar firmada uma data. Acredito que ela é inevitável e que ela vai acontecer, mas talvez nesse momento, por questão estratégica, e a nossa CPI, a sociedade está avaliando. Acredito que nós queremos que eles olhem o nosso trabalho com credibilidade, que nós estamos conduzindo de forma estratégica, para chegarmos a um resultado e darmos uma resposta à população. Eu vou aproveitar um ensejo, presidente, se o senhor me permitindo, algumas palavras aqui fora, fui muito bem representado aqui por todos, os nomes que foram solicitados, eu quero parabenizar, né, a pessoa do presidente da CPI, o deputado Lima, o deputado Ivanates, eu vi todo o empenho, todos os demais, o próprio deputado João Amin, né, nós vivemos uma crise nessa epidemia, uma crise na saúde do Estado, que se agravou por uma crise econômica, foi queimado a largada, então ela se estendeu por uma crise econômica, na questão do isolamento total, e se estendeu por uma crise ética, moral e política. Hoje todos os poderes estão praticamente se unindo a cada dia contra o Executivo. No momento onde os leitos de UTI nós aguardamos os kit testes, os hospitais de campanha que não chegaram, e a nosso Estado, aí olha a importância da nossa CPI, ganha uma fama nacional negativa, por processos que estão com irregularidades, ou é incompetência ou é corrupção. E aí cabe ao nosso trabalho, então eu faço um apelo, eu até deixo uma mensagem aqui, né, no momento de pandemia, onde nós esperávamos agora, quem sabe, estar inaugurando um hospital de campanha, né, estamos aqui reunindo esforços nessa CPI, num processo investigativo. Isso nos entristece, porque queríamos estar, quem sabe, participando da entrega de kit testes, mas estamos aqui nesse processo investigativo, e eu faço um apelo aos meus colegas que a gente conduza esse processo com muita responsabilidade, com transparência, que não seja um palanque de like ou qualquer coisa semelhante, mas que a gente possa conduzir de forma responsável, para que a sociedade catarinense veja em nós, no parlamento, um trabalho ético, moral, responsável, e que nós não venhamos desviar os olhos do foco principal, de forma estratégica, inteligente, nós darmos uma resposta à população. Então, de imediato, né, justificando aqui, o João Amin sabe do respeito que eu tenho pelo nobre parlamentar, e que, inclusive, sugeri aqui que seja incorporado no pedido, não sei se será definido a data, eu acho que é uma questão realmente para se debater, mas que nós venhamos discutir de forma inteligente e estratégica, para que a gente... E eu sou sempre um otimista, né, eu creio que lá no final, quando ao término de 60 dias, o nosso relator, né, junto de toda esta equipe, nesse processo investigativo, vai dar a resposta que o catarinense merece. Para finalizar minha participação, deixo uma fala, eu fui muito questionado, pressão, a imprensa ligando, eu ainda estou aqui olhando para o Cobalcini, né, para o Milton, os deputados que têm mais experiência, a gente fica um pouco temeroso pela responsabilidade que cai sobre os ombros, mas deixo uma mensagem ao povo catarinense que a gente, estamos aqui, vamos conduzir o trabalho com muita responsabilidade e comprometimento, mas que a gente siga nesse momento negro, lúgubre do nosso Estado, nessa crise política, econômica, com otimismo, né, sem perder a esperança, e juntos nós vamos atravessar esse momento tenebroso para construir a Santa Catarina que a gente merece. No demais, só tenho a parabenizar aos nobres parlamentares que estão aí com afinco, dedicando a este trabalho. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores deputados, tendo em vista o caráter investigativo dessa comissão, né, eu gostaria de também repassar aqui a minha opinião, que com a mais absoluta certeza haverá acariações, deputado João Amin, com a mais absoluta certeza, a gente não consegue fugir disso no final da colhida de todos os depoimentos. Mas tendo em vista a visão de que não se pode hoje nominar fulano com Beltrano,
ou a gente pode estar criando uma situação que pode ser benéfica para alguma dessas partes, não aqui levantando a hipótese que posteriormente eles possam casar um depoimento ou combinar um depoimento e trabalhando dessa forma aí, mas eu tenho a mais absoluta certeza também de que o senhor terá o bom senso, de que o senhor terá a boa disposição. Então, quero comunicar ao senhor aqui, porque por essa presidência eu acato o requerimento do senhor. Se caso falasse, olha, não é necessário, ou seja, já foi o suficiente o que foi dito por um deles ali, assim, então eu decido desta forma ali. E, juntamente, acompanhado ali do próprio Felipe Esteves, que eu também, acompanhando, tenho absoluta certeza que, se ele ver que não for necessário, ou que se for, e que se a gente vai acordar isso entre nós, entre os membros dessa comissão, de que se haja necessidade de uma cariação, ela haverá, e com quem e quando será decidido ela isso aí. O que é importante é ver essa mobilização, essa força de vontade que eu vejo em cada um dos deputados, de cada um apresentar o melhor de si. Também quero comunicar que foi nos entregue uma farta documentação que está sendo encaminhada pela comissão especial ali, que já estava tratando e de forma bem adiantada e com vários documentos que são pertinentes à nossa comissão parlamentar. Então, quero agradecer ao senhor presidente Marcos Vieira, da comissão especial, que está disponibilizando esse material. Também recebi do eminente deputado Bruno Souza um organograma de trabalho, um fluxograma em que ele foi passado ali. Só pela ordem. Só para o acatar é colocar em votação, né? Sim, eu recebo. Não, mas tem que colocar em votação. Eu peço para que seja colocado em votação. Sem problemas. Um fluxograma de trabalho do deputado Bruno Souza, que também está colaborando com isso. Várias e várias mensagens que estão chegando de todos os parlamentos, lembrando ao catarinense de que essa CPI ela contou com a assinatura de todos os deputados desse parlamento, e que é a vontade nossa de trabalhar num prazo praticamente na metade do prazo regimental, de 120 dias em 60. Eu acho que isso vai ser algo extraordinário dentro do Estado ali, e eu conto com esse bom entendimento, inclusive do relator, que nós vamos deliberar em relação a isso agora aqui e colocar em votação ali esses requerimentos que foram entregues no dia de hoje. Mas também já contando com um bom entendimento do deputado Felipe Esteves, do deputado João Amin, que, se caso não seja necessário, e que a gente pode realmente votar se vai ser com o José, ou com a Maria, ou com o João ali, porque senão nós vamos estar entregando ferramentas para que eles consigam articular um depoimento no momento futuro. Gostaria que o senhor lesse o requerimento. Primeiramente, o requerimento do deputado do João Amin, porque os dois estão juntos, né, o do João Amin e o do Felipe Esteves. Solicito a realização de acariação entre o ex-secretário Elton Zeferino, ex-secretário agora Douglas Bob, e a servidora Márcia Pauli. Satisfeito, deputado? Não tendo mais o que discutir, em votação. Aprovado. Eu não queria discutir isso, eu não queria provar. Eu não me importo, sabe? Acho que está tudo certo. A gente discute lá na frente. Com um voto contrário? 2 votos contrários? Não, eu não votei contrário. Está aprovado. Também gostaria de comentar aqui, com o relator ali, o número de testemunhas a serem ouvidas, no número de 5 testemunhas, é isso que ficou acordado? Não, na verdade, nós vamos ouvir essas testemunhas na próxima quinta-feira. Eu sugeriria a Vossas Excelências que a gente ouvisse, no máximo, 5 testemunhas por sessão. Ok, o deputado Marco Vieira? Eu acredito que seja um número muito grande, né? Não, porque algumas têm... Pela ordem, senhor presidente. Algumas... Palavra do deputado Marcos. Só para me concluir. Senhor presidente,
se for para levar a cabo o 60 plano de dias. trabalho, que é em 60 dias, e é possível que tenhamos aí 20, 30 pessoas, Ou mais. além do exame de toda a documentação, eu entendo de que essas reuniões serão longas. Pela ordem, presidente. E vão exigir, e Questão de ordem, haverão de questão de exigir a paciência de todos os deputados. Uma questão de ordem, Então, presidente. deputado Joamin, eu estou falando, deputado Não, Joamin. mas é uma questão de ordem porque o processo de votação... Não, deputado terminou Joamin, e a- deputado Joamin, deputado, a presidente, menina que faz, eu manter a secretária palavra ata. para mim, senhor presidente. Deputado João Mendes, Eu quero manter a Mas palavra. o senhor está discutindo a votação anterior? Não Não, estou discutindo. eu Eu estou entrando com uma questão de ordem, já que o deputado Marcos já está entrando com outro assunto e a Não, votação... eu não estou entrando com outro a ata- assunto, deputado na Joamin. ata- Deputado na Joamin, ata não consta deputado o resultado Joamin, da o senhor votação. respeita um deputado que está com a palavra. Não Com a provoque- palavra, deputado Marcos Vieira. Não provoque, por favor, a Pela interrupção do deputado que está falando, deputado Joamin, por gentileza. Mas é uma Por questão de ordem gentileza, sobre a votação. depois, algo que sim, pode mas ter acabado já. depois o presidente abre a palavra a Vossa Excelência. Eu quero concluir meu raciocínio. Se Prometo Vossa Excelência a não palavra a Vossa concordar, Excelência. Obrigado, presidente. Vossa Excelência depois não concorde, mas respeite o deputado que está falando. Respeite, é bom o respeito Eu ao ainda deputado. estou respeitando, Se deputado. atrelando ao assunto que a gente estava Ainda estou discutindo respondendo. anteriormente, deputado Deputado Marcos Sargento Vieira. Lima, eu quero concluir o meu pensamento, deputado, e dizer que se realmente nós desejarmos trabalhar num prazo bem curto, e o tema realmente é urgente, e se vamos ouvir aí 20, 30, 40 pessoas, eu não sei, o relator é que vai sugerir a este colegiado, além de fazer as perícias, investigações, incursões, diligências, eu não tenho dúvida que as reuniões deverão ser longas. E rogar aos senhores deputados que tenham toda a paciência do mundo para ouvi-la. E se tivermos que ouvir 3, 4, 5, 6 pessoas no mesmo dia, que possamos ouvir. Para mim, de minha parte, não terá problema nenhum, e vou trabalhar de forma com que realmente possa levar tudo com muita transparência para a sociedade catarinense. Eu concordo, não tem problema nenhum de ser uma sessão longa. Vamos ter uma sessão longa, né, para fazer com que os trabalhos possam andar. 5 testemunhos, a sugestão do relator. Pela ordem, presidente. Só Pela para o ordem, senhor- deputado João Mendes. Só mencionar o resultado da votação para que a ata possa ser constada, já que a nossa menina que ajuda na secretaria da reunião da comissão não conseguiu pegar quem votou a favor, quem votou contra, devido ao deputado Marcos Vieira, que respeitosamente se levantou, dizendo que ia acompanhar o Ivan Nates, e o Ivan Nates falou que não teria opinião, só que ele declarou o resultado. Quem tem que declarar o resultado é a Vossa Excelência. Se ele acompanha o voto dele, e o deputado Vanatos Salvador, foi por unanimidade. Muito obrigado. O deputado Vanatos não votou. O deputado Marcos Vieira acompanha o voto do deputado Vanatos, unanimidade. Agradeço, presidente. Existe o acordo entre 5 pessoas numa reunião ali, estipular até esse limite máximo ali, porque a gente já vem da experiência de uma outra comissão parlamentar de inquérito, e mais do que isso seria exaustivo e realmente cansativo para todos os membros da comissão, tendo em vista que tem assuntos que são 2, 3 perguntas, mas tem pessoas que vão passar aqui, que vão ser exaustivamente sugadas de toda a informação para suprir a nossa necessidade. Com a palavra, deputado Milton Alves. Essa sugestão que eu queria dar, senhor presidente, para que o relator, né, e Vossa Excelência olhassem isso, porque a hora que trouxer os secretários, as pessoas de poder decisório que tomaram todas as decisões, nós não vamos conseguir ouvir 5 num dia, né? E nem é prudente. E nem é prudente. Então, que nesses dias a gente tenha a pauta, né, com e nem que a gente repita na manhã à tarde outro, mas a gente vai ter que dividir bem isso aí, porque tem gente que vai vir aqui e vai ficar tempo aqui respondendo pergunta, viu? Daí não vai dar para botar muita gente nesses dias. Pergunta ao senhor relator se nas demais semanas também serão 2 dias por semana, nas terças e nas quintas. Sim, o cronograma de trabalho estabelece trabalho da CPI todas as terças e quintas-feiras, até a conclusão dos trabalhos.
Em discussão. Na verdade, o roteiro de trabalho que eu recebi, existem, a partir da terceira reunião, a data está em branco. Né? Só tem data na primeira e na segunda reunião, dia 29/4 e dia 5/5. Então, para haver essa confirmação que o presidente questiona prudentemente, eu sugiro que seja preenchido esse relatório que ele está incompleto, para que a gente possa ter conhecimento posterior. Todas as datas aqui só tem o mês e o ano, não tem a data, não tem o dia. Pelo menos é o documento que eu recebi. Com a palavra, o relator. Não, o documento que foi apresentado à CPI tem data, deputado João. Bom, o que foi, talvez o que me foi dado está tudo em branco. Só a primeira e a segunda reunião estão com o dia. Então, eu solicito a documentação com as datas. Então, nós aprovamos. Vamos colocar em votação agora a votação. Se confirma para as terças e quintas, se há concordância de todos. Okay. Em discussão? Ok. Em votação? Aprovado. Também é para colocar em votação o requerimento, né, que foi entregue em tempo ainda, do deputado Milton Obos, que diz respeito ao Ministério Público de Santa Catarina e a documentação da Intelbras, que ele já explanou sobre o assunto. Que seja solicitado ao governo, Secretaria da Saúde e governador que assinaram esse documento. Em discussão? Em votação? Aprovado. E falta ainda a requisição dos servidores do delegado do indicados. Não, esses a gente já colocou em votação já, que era dos servidores da presidência. Senhor presidente, antes de, não sei ainda quanto tempo falta para a conclusão, mas eu quero aqui trazer, e acho que nós temos que guiar sempre pela lei. E o deputado relator tem formação sólida em direito. Então, todos nós estamos subordinados ao regimento interno da Casa, à legislação estadual, à legislação federal, ao Código de Processo Penal. No Código de Processo Penal tem, né, todos os passos e que vai conduzir esta CPI, sob pena de que alguém que se sinta prejudicado por eventual falha, por não observação à lei, busque depois no judiciário, e esta CPI, que tem a melhor das boas intenções, se houver uma falha processual, poderá ser anulada. Então, que se observe bem isso. Obviamente que aqui os requerimentos eles serão apresentados, mas posterior a isso, vamos observar aquilo que determina a lei e seguir rigorosamente aquilo, a Constituição da República, o Código de Processo Penal e as demais legislações esparsas que nós temos, tá? Para não dar àquele que busca encontrar uma falha, depois de concluída a CPI, vai buscar encontrar um espaço, por menor que seja, no Poder Judiciário, e aí, né, nós podemos frustrar todo o trabalho que nós estamos fazendo. Então, é uma coisa muito séria que a gente está fazendo aqui, não é o meu desejo, nem o desejo de cada um de nós, é o meu desejo associado com aquilo que a legislação permite. Deputado... Com a palavra, o deputado Vannatis. Senhores, o papel da relatoria é fundamental para certificar o que muito bem disse o deputado Cobalcini. Se a gente quiser imperar o desejo de cada um aqui, daqui a pouco a gente está criando uma nulidade processual que eu não vou permitir. Não é porque o cara quer imperar o desejo dele, nós vamos aprovar o desejo para criar uma nulidade da CPI, porque o sujeito quer que seja assim. Então, é minha responsabilidade conduzir os trabalhos dentro dos princípios constitucionais e dentro das regras que o procedimento estabelece. O regimento interno tem uma regra própria e a gente está seguindo essa regra. Eu queria avisar o deputado João Amin que o documento que ele possui não tinha data, porque, obviamente, foi marcado para hoje a apresentação
do relatório de trabalho. Então, o do relatório de trabalho está sendo apresentado hoje. E é hoje que se inseriu as datas do relatório. Então, não tinha como colocar as datas anteriormente à aprovação de Vossa Excelência do roteiro de trabalho. Então, eu queria parabenizar o deputado Cobalcini, que foi muito feliz. Nós vamos seguir todos os ritos pré-estabelecidos, respeitar o direito de todas as testemunhas, não cometer nenhuma ilegalidade. Eu já fui advogado de CPI, já fui membro de CPI, já fui autor de CPI, e eu sei como essas coisas acontecem. Quando está tudo lá prontinho, deputado Cobalcini, deputado Lima, tudo prontinho, vem uma decisão aí do prédio redondo, para tudo. Então, não vamos dar margem para nenhuma interpretação equivocada, nenhuma. Todos os caminhos da CPI seguirão rigorosamente a lei, o regimento interno e as regras pré-estabelecidas. Então, é isso que eu peço a Vossas Excelências, para que ajudem a construir esse caminho, para que a gente possa terminar a CPI o mais rápido possível e também não cometer nenhuma ilegalidade, nenhuma infração administrativa que permita anular o nosso trabalho. Seria muito ruim para a Assembleia Legislativa, depois de todo esse trabalho feito, que alguma coisa fosse produzida aqui dentro que beneficiasse essas pessoas que nós estamos investigando aqui, né? Então, eu só peço essa compreensão de todos e vamos para o trabalho, deputado Cobalcini. Obrigado pela oportunidade. Senhores deputados, estranho seria se não houvesse um entrechoque de opiniões aqui, né, entre tantos pensamentos, né, e diante de tanta boa vontade em apresentar em tempo hábil, em tempo rápido, e apresentar a verdade diante de todos ali. Senhor presidente, eu ainda por uma questão de ordem, senhor presidente, eu entreguei 2 requerimentos aí, Vossa Excelência já acatou, tendo em vista que um é de acolhida de depoimentos e o outro Sim. é uma sugestão exatamente contida na lei. Algumas sugestões que eu passo ao relatório. Foram recebidos os requerimentos de vocês. Okay. E antes de seria isso mesmo, seria impossível a gente chegar aqui e não ter um entrechoque de opiniões, né, devido à complexidade do assunto. Convoco... Foi pedido, deputado, ali anteriormente. Reforçando, então, que os requerimentos daqui para frente sejam encaminhados por escrito. Quero agradecer a presença de todos, reafirmar mais uma vez a todos aqueles que nos assistem, da voluntariedade de cada um dos deputados que estão aqui de forma voluntária, e eu acredito que aqui essa comissão, ela realmente ela será um diferencial, complementando o trabalho de outros órgãos que estão tão empenhados quanto a gente mesmo. Só pela ordem, presidente. E o deputado João Amin tinha pedido a palavra? A questão dos requerimentos, eles vão ser apresentados da maneira que o regimento permite. Ele pode ser apresentado no requerimento verbal e fazer-se a gentileza de depois encaminhar esse requerimento verbal aprovado por escrito. Por exemplo, hoje o deputado Milton Alves deu uma excelente sugestão com relação à Intelbras, que foi aprovada até para dar agilidade aos trabalhos. E eu deputado João Amin, nesse exato momento que nós estamos conversando, pode ter um fato novo acontecendo aí que a gente tenha a necessidade de fazer um requerimento verbal. Então, perfeito. Né, e eu faço questão, é regimental. E eu faço questão de juntar esses requerimentos que, por sugestão do deputado Felipe Estevão, então eu vou encaminhar já amanhã a Vossa Excelência, já que foi um requerimento teoricamente verbal, só para não constar nenhum problema e não prejudicar os trabalhos da CPI. Fico muitíssimo agradecido e convoco uma nova reunião para quinta-feira, às 10 horas da manhã dessa semana. Boa noite a todos.